Olá, meus queridos irmãos, você que faz parte do meu rol de amigos do Facebook, quero externar a Deus a minha alegria, você que vai assistir essa live, você que sempre tem compartilhado, dado-nos a satisfação e o prazer de sentirmos o desejo sempre de pregar a palavra do Senhor. Quero deixar gravado aqui no Facebook essa live. Quero agradecer a você que também tem se inscrito no nosso canal, que tem nos seguido através da página do nosso Facebook. Quero louvar a Deus pela sua vida. Hoje eu quero trazer uma palavra da parte de Deus maravilhosa, mas antes disso, eu peço a você que compartilhe essa mensagem, escreva, comente, marque um amigo seu. Eu sei que muitos estão trabalhando agora, outros estão já chegando em casa, porém cansados. Mas quando você tiver um tempozinho, assista, porque eu quero trazer uma palavra bíblica. E o tema é propício, é importante. Nós temos medo do inesperado. Mas não se preocupe que Deus exatamente está no controle. Eu quero ler aqui 3 versículos para nós falarmos nesta tarde gloriosa. Diz assim o texto, capítulo 1 de Mateus, versículo 1, do 18 ao 20, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria a infamar, e intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amém. Vai ser minha irmã Rosiane. Meus queridos irmãos, o nascimento de Jesus Cristo, quando você ler a Bíblia, você vai perceber que o nascimento dele trouxe medo a Maria, medo a José, medo a Zacarias e também medo aos pastores. O anúncio desse nascimento trouxe espanto e medo, porque eles não estavam preparados para ouvirem o inesperado. Às vezes acontece com nós assim, talvez eles pensaram, no caso de Maria e de José, talvez eles não se achassem capazes desse anúncio fabuloso, desse anúncio profundo. Quando Deus dá a notícia a eles, há um temor, há um medo, há uma preocupação. Quantos de nós, quando recebemos a profecia dada por Deus, não temos medo? Às vezes o medo gera dúvida, e a dúvida gera demora do acontecimento. Mas eu quero dar um conselho aqui a você importante. O que Deus determinou que vai fazer, Ele vai fazer, meu irmão. É importante você entender, Sheila, Carla, que Deus abençoe a senhora, minha irmã, juntamente com a sua família. É importante você entender, meu irmão, que os projetos de Deus são projetos de Deus. E acredite, você vai se espantar quando Ele começar a fazer, quando Ele começar a se organizar para fazer. Às vezes a gente temos uma mente infantil e achamos que aquilo que Deus vai nos dar é suficiente. Mas é interessante notificar que os projetos de Deus sempre espantam os homens.
Deus procura sempre arrancar alguém de uma determinada situação onde você não vê mais expectativa, não vê mais esperança, não vê mais solução, e é ali onde Deus exatamente começa a trabalhar. Nessa introdução eu quero dizer uma coisa a você, é que essa mensagem do nascimento fez com que esses homens ficassem com medo, e além de eles ficarem com medo, apavorados. E além de apavorado, perplexos, porque a notícia foi bombástica. As virgens da época esperavam esse acontecimento, mas Maria possivelmente não, e foi exatamente ela que Deus escolheu. Foi exatamente ela, num vilarejo, num lugarzinho pequeno, Deus trouxe a notícia a alguém que não esperava, que não, digamos assim, Deus trouxe a notícia e a promessa ao inesperado. Possivelmente Maria se achava menor, possivelmente Maria se achava a que jamais poderia exatamente receber essa notícia. Eu quero dizer uma coisa para você, a mesma coisa acontece com você. Quantos de nós se achamos incapazes? Quantos de nós achamos que Deus exatamente não vai nos escolher, não vai nos chamar? Mas eu quero notificar uma coisa importante a você. É em você que Deus vai cumprir as promessas, meu irmão. É em você que Deus viu alguém capaz de realizar tal extraordinário fato. No caso de Maria, ela não tinha certeza por conta da sua fé minúscula. Mas o nosso Deus é aquele que escolhe, é aquele que vai atrás, é aquele que cumpre, é aquele que dá, é aquele que escolhe e ponto final, meu irmão. Então aqui é uma prova clara que no coração desses homens, eles não esperavam tal extraordinário milagre, tal extraordinária chamada. E às vezes eu e você se sente pequeno, e é para sentir pequeno mesmo, irmão. Porque Deus tem compromisso com o pequeno. Deus tem compromisso com alguém que se encontra exatamente pequeno. Deus não tem negócio com soberbo. Deus não tem negócio com pessoas que se acham a última Coca-Cola do deserto. Eu quero dizer uma coisa importante a você. E sabe por que Deus lhe chamou, meu irmão? Porque vê algo forte na tua vida. Porque vê algo na tua existência. E Ele é aquele que promete e cumpre. Você que tem promessas extraordinárias. Você que sente exatamente essa chamada. Você que sabe exatamente o que Deus está falando com você. Quer dizer uma coisa importante, é com você mesmo, irmão, essa palavra. É essa palavra para você. Agora, isso vai trazer espanto. As pessoas que estão próximas vão se espantar. As pessoas da sua família vão se espantar. E até você vai ficar espantado. Porque você vai dizer quando as coisas começarem a acontecer: eu não sou digna, eu não sou digno, mas Ele fez. Eu não sou capaz, mas Ele capacita. Eu não estava esperando, e quem disse que Ele exatamente, meu irmão, vai se preocupar se você está esperando ou não? O importante é que no tempo Deus visitou Maria. No tempo, Deus viu Maria. No tempo, o Senhor foi atrás de Maria. Por quê, meu irmão? Porque o texto diz que na aldeia exatamente da Judéia, o anjo vai lá. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Eu aprendo é que Deus sabe o teu endereço. Deus não erra o teu endereço. Deus viu você. Deus continua vendo você. E o que eu acho mais lindo aqui é que esse inesperado provocou neles medo. Eu quero dizer para você, meu irmão, não tenha medo quando as coisas começarem a acontecer. Quando você receber telefonemas, quando aquela cláusula sair, quando o juiz começar a lhe chamar para exatamente dar vitória. É importante a gente compreender, meu irmão, é que quando Deus olha para mim e para você, nós temos medo do cumprimento.
Mas é porque chegou o tempo, meu irmão. É porque chegou a hora. E quando chega a hora, Deus vai atrás. Deus procura. Deus encontra. E o que acontece é que ele vai no vilarejo da Judéia, encontra exatamente Maria. Bate na casa, porque a Bíblia diz que quando Maria chega, o anjo já está lá. Quando Maria entra, o anjo está lá. Eu quero dizer para você, meu irmão, é que quando você chegar lá, Deus já vai estar. O que eu acho lindo é que Deus é quem toma a iniciativa. Ele vai atrás de Maria. O que eu acho lindo é que essa iniciativa de Jesus é uma iniciativa verdadeira e vencedora. Ele encontra Maria. Ele fala com Maria. Ele convence Maria. Ele levanta Maria. Maria até tenta duvidar, mas ele diz: olha, Maria, para que tu creias, mulher, tua prima Isabel já faz 6 meses que está grávida. E eu já falei exatamente com o esposo dela, ele está mudo. E às vezes, ela diz: mas como vai ser isso? Às vezes a gente pensa assim, meu irmão, como vai acontecer isso? De que forma Deus vai chegar? Aí a resposta para você hoje é: há alguma coisa impossível, meu irmão, para Deus? Se Deus te viu, se Deus te escolheu, se Deus te nomeou, se Ele do céu viu você, quer você, vai levantar você, meu irmão. Quem é o homem para impedir? Quem é você para impedir? Quem é a família para impedir? Quem é o governo para impedir? É esse ponto máximo dessa lição poderosa. Agora, há aqui um dilema. Dilema esse para José. Esse homem teve medo. Esse homem teve medo de uma forma cruel. Porque note uma coisa importante. O texto diz assim, verso de número 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria e José desposada. Eles estavam compromissados. Eles tinham compromisso. O sonho de José era casar. Mas o que acontece aqui é que o inesperado aconteceu. A mulher agora ficou grávida. José agora cria um medo cruel. Eu fico me colocando no lugar dele como homem. E você que vai assistir essa mensagem também pode se colocar no lugar dele. Diz o texto que o texto diz que antes de se juntarem, ela se achou grávida. E agora? O que acontece? Acontece é que eu aprendo aqui algumas lições. Primeira coisa, nesse texto aqui, é que José teve medo. Agora, primeira coisa que eu aprendo aqui é que não devemos ter medo quando as coisas são inexplicáveis. José teve medo porque não tinha explicação aqui. José se perguntava: como foi isso? Às vezes a gente tem medo de encarar, meu irmão, uma obra, de encarar uma crença no Senhor, de tomar a decisão mais profunda, é porque não tem explicação. Como Deus vai fazer? De que forma fez? Às vezes você se sente assim. Você às vezes fica se perguntando: porque não tem explicação? Meu irmão, as coisas de Deus são milagres. As coisas que Deus faz na minha e na sua vida não tem explicação. Deus não precisa se explicar. Pai seu, minha irmã Edivânia Barros, não precisa Deus explicar as coisas. O importante é você aceitá-las. Porque pela fé os mundos foram criados. E pela fé os antigos receberam de Deus poderosamente a confirmação dos seus testemunhos. Porque é impossível chegar a Deus sem ter fé, sem acreditar. José teve medo porque não tinha explicações. O verso de número 18 diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria
estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntar, se achou grávida. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, a mesma coisa acontece com nós. Quando não tem explicação, o projeto de Deus, a obra de Deus, nós não queremos aceitar, nós não queremos acreditar. Existe um medo. Medo como? Primeiro, eu não devo ter medo quando as coisas não têm explicação. O que acontece aqui é que José ficou com medo porque concluiu que Maria tinha sido infiel. José ficou com medo porque acreditou ele que Maria era uma mulher infiel. José fez um julgamento precipitado. Quantos de nós somos apontados pelo julgamento precipitado? Quantas vezes eu e você temos a tendência de apontar as pessoas, julgando elas com decisões que tomaram, com um julgamento precipitado? Deixa eu dar um conselho aqui a você, meu irmão. Jesus disse que não julgueis precipitadamente. Irmã Teresina, perdi meus 2 filhos em dezembro. É difícil de acreditar. Isso é uma dor aos 22 anos. Eu entendo, minha irmã. Os projetos de Deus, é como eu disse, é sem explicação. Não existe palavra alguma, minha irmã, de eu dar aqui a você para consolar o seu coração. Mas uma coisa eu sei, é que Deus sabe o que faz e eu não sei, como homem, o que dizer. Diz o texto aqui que ele ficou revoltado. E não há de ser menos, irmãos, porque nós homens temos essa tendência de tentar julgar as coisas que a gente não sabe. Então o conselho é, não tenha medo quando as coisas não têm explicação. Não julgue quando as coisas não têm explicação. Não aponte, não seja o José da vida. Não pense mal de uma Maria que tomou a decisão de acreditar na promessa e seguiu em frente. Não julgue as pessoas. É importante nós compreendermos esse ponto de vista. Porque foi isso aqui que Jesus nos alertou. Foi esse ponto aqui. Não julgue, não faça um julgamento sem a explicação plausível, sem a explicação correta. Oh, minha irmã, sinto-me triste em saber a situação do seu filho e também o que aconteceu. E um futuro brilhante. Meus pesos à minha família e à senhora, minha irmã, respeitosamente. Como eu disse aos irmãos, é que às vezes ficamos deprimidos, porque em vez de acreditarmos na sabedoria de Deus, nós não compreendemos as decisões que Ele fez questão de tomar, aí então vem aquela tristeza no nosso coração. Mas eu quero dizer uma coisa aos irmãos, é que as coisas que Deus faz, apesar de não ter explicação, como criaturas devemos aceitar. Isso é importante. José, por exemplo, aqui estava com medo porque não compreendia os fatos. É o caso da nossa irmã, é o caso de muitos. Nós não compreendemos. A nossa mente é uma mente limitada. Mas eu tenho certeza que um dia, diante das cenas, das situações que não compreendemos, um dia teremos a resposta. É por isso que Jesus disse, não sabes tu hoje o que está acontecendo, mas entenderás depois. Então, no caso de José, voltando aqui, José talvez se esqueceu da profecia bíblica que a virgem conceberia e dava à luz o filho. Julgou Maria como infiel. Quantas às vezes de nós, irmãos, fazemos como José? Por conta da dor, da tristeza, no impacto da resposta, no impacto da posição, no impacto do acontecimento,
Nós se esquecemos da Bíblia, nós se esquecemos da palavra. José possivelmente se esqueceu da profecia de Isaías 7,14. Talvez José, por alguns momentos, esqueceu. E talvez a dor de José é a dor exatamente da incompreensão de aceitar o projeto de Deus. Às vezes eu e você também tomamos essa decisão. Nós se achamos tão pequenos, mas tão pequenos, tão minúsculo, que achamos que Deus não vai cumprir a sua promessa na nossa vida. E quando começa a acontecer a promessa, nós duvidamos do acontecido. Então José está aqui com medo, porque as coisas não têm exatamente explicação. Ora, ela nem casou ainda, já está grávida. José disse, ela é infiel. Mas o que eu vejo nesse homem é uma conduta moral de um homem justo. Outro ponto importante aqui é que o medo de José nos ensina outra coisa importante. E eu quero dizer a você que não devemos exatamente ter medo. Não devemos exatamente ter medo quando vem à nossa mente o que é que as outras pessoas vão dizer. José também se preocupa com um ponto aqui, com a opinião popular, com o que as pessoas vão dizer. A decisão de José aqui é clara, ele está com medo do que o povo vai dizer. Às vezes a gente não tomamos determinadas decisões, irmãos, porque esquecemos mais do que Deus pode fazer e viver a nossa vida e o projeto de Deus. Esquecemos disso e agora começamos a viver a vida dos outros, do que a pessoa vai dizer, do que o povo vão pensar, do que eles vão falar. José aqui está com medo disso. Olha o verso de número 19. Então José, seu marido, como era justo e não querendo difamar, intentou deixá-la secretamente. Ele toma uma decisão. Eu vou desaparecer porque a reputação de Maria vai ser manchada. Eu não quero que ninguém a mate. Eu não quero defamar ela. E eu indo embora, as pessoas vão poupá-la do apedrejamento. Os irmãos sabem que uma moça, se cometesse o adultério, segundo a lei, ela ia ser apedrejada. Meu irmão, a gente vive muito se preocupando com o que o povo vai dizer. José aqui é um exemplo clássico que ele está com medo da opinião do povo, da opinião pública. José aqui nos ensina algo também importante. É que José também poupa ela de uma morte certa. O pensamento de José aqui é viver a vida dos outros, é se preocupar com o que o povo vai dizer, mas também ele teme a morte de Maria. Também ele me ensina um ponto positivo aqui. É que ele estava fazendo de tudo para que as pessoas não pensassem mal de Maria. E eu aprendo uma coisa aqui. Hoje, em pleno século XXI, as pessoas só querem um pezinho assim para nos defamar, para nos destruir. As pessoas só querem uma coisa pouca para tirar eu e você de cena, puxar o nosso tapete. As pessoas vivem mais procurando defeito do que virtudes. As pessoas procuram mais defamar do que ajudar. As pessoas procuram mais queimar do que limpar. As pessoas procuram mais sujar a tua imagem do que limpar. E lamentavelmente, essas pessoas que queimam você mais, que pensam mal de você, que querem ver você para baixo e até morto na caminhada, são as pessoas que estão dentro do templo. Diz as Escrituras aqui que José, por ser justo, ele toma uma decisão de justo, uma atitude de justo. Qual, Zé Paulo? Então José, seu marido, como era justo, não queria infamar. O pensamento de um homem justo é não querer lhe prejudicar. Uma pessoa justificada por Cristo, Pai do Senhor, minha irmã,
Miriam Silva, um abraço para teu pai, minha irmã, para tua família, para os teus irmãos, nossos primos que estão aí, para a glória de Deus. Nesse ponto aqui eu aprendo com José, porque ele era um homem justo, ele tomou uma decisão justa, e tão justa, que não queria queimar Maria, que ele não queria defamar Maria, que ele não queria jogar Maria na mão dos outros, que ele não queria pegar o nome de Maria e contar a vizinhança sobre o que aconteceu. Ele tinha medo porque não tinha explicação. Ele tinha medo porque se ele fizesse isso, Maria ia morrer. Ô meu irmão, quantas pessoas tem ao nosso lado que só querem ver o nosso mal, que só querem ver a nossa ruína, que só querem ver a nossa queda, torcem para você cair, torcem para você errar, querem ver você caído, amam contar os seus defeitos, e além de contar, amam demonstrar os seus defeitos. E José me ensina um ponto aqui, ponto esse profundo, porque ele tomou a decisão certa. Ele tinha duas decisões: ficava e queimava Maria, ou fugia e poupava Maria. Tem pessoas que procuram você, ouvem você, tua fraqueza, e usa a tua fraqueza para falar de você. José tinha dois caminhos para lidar com Maria: divorciar-se dela publicamente. Se ele fizesse isso, Maria, as pessoas iam pedir informação, e José ia dizer: porque ela está grávida, ela defama meu nome, ela me traiu e eu quero me divorciar. E o outro caminho era exatamente protegê-la, e além de protegê-la, guardar ela, não querer que ela caia na mão das falácias. Ele não queria, então José tomou a decisão certa. Agora, ele teve medo do que o povo ia dizer, do que o povo ia falar. José esqueceu que quem está no controle é Deus. É por isso que eu coloquei aí. É que o inesperado nos dá medo, mas Deus está no controle. Sabe por quê, meu irmão? Porque enquanto José teme, Deus está guardando Maria. Enquanto José tenta pedir resposta, Deus está guardando Maria com a resposta. Enquanto José se preocupa naquilo que o povo poderia pensar e iriam pensar, Deus está exatamente guardando Maria, a resposta, para dar no tempo certo. Deixa eu dar uma palavra para você, meu irmão. Não tenha medo das opiniões das pessoas. Se você for crente demais, eles vão falar. Se você for menos crente que eles vão falar. Se você for uma pessoa que ora muito, a opinião das pessoas vão lhe queimar. Se você for uma pessoa que ora pouco, também vão lhe queimar. Você não vai exatamente segurar a língua do povo. Você precisa confiar em Deus, porque Ele confiabilizou a chamada em você. Ele conta com você. É preciso entender que José temeu porque ele poderia comprometer a vida de Maria no futuro. Mas o que eu quero dizer a você é que a nossa responsabilidade é fazer exatamente o que Deus determinou que façamos. Maria calou-se, aceitou o desafio. E José aqui está perplexo porque ainda não entende o que está acontecendo. Mas eu quero dizer uma coisa a você, é que talvez você esteja assim, está acontecendo algo na tua família, na tua vida, e que tu não tem resposta ainda, estás perplexo, e estás exatamente com o inesperado, estás com medo, mas no tempo certo, Deus vai dar a resposta a você.
Deus vai visitar você. O mesmo anjo que deu a resposta a Maria, chegou com a palavra, vai chegar na vida de José. Maria não se preocupou em explicar a José, porque toda explicação humana para uma cabeça que não está compreendendo os projetos de Deus é inútil. É só Deus quem dá exatamente a resposta confiável, a resposta certa. E essa resposta certa chegou no tempo certo. Mas outro ponto importante ainda, do medo de José. José teve medo e me ensina também que não devemos ter medo quando estamos angustiados com uma angústia mental. A preocupação de José fez ele tomar uma decisão inesperada. Uma decisão que, se ele tivesse ido a fundo, poderia prejudicar os planos do Eterno. O texto diz que ele, se você ler o verso 20, e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu exatamente o anjo do Senhor. Diz o texto que ele estava projetando ir embora secretamente. Diz o texto que ele estava arrumando as malas para ir embora. E diz o texto que ele queria ir embora. Eu aprendo uma coisa importante aqui. Não tome decisões precipitadas quando você não entende o ocorrido. Não saia secretamente com pensamentos distorcidos por conta da angústia mental. Porque Deus irá falar com você. Deus está falando com você. Retire, desembrulhe da sua mente as malas que estão arrumadas. Porque é projeto de Deus, é chamada de Deus, é promessa de Deus se cumprindo na tua vida e tu não está entendendo. O texto vai terminar dizendo assim: e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Eu finalizo dizendo uma coisa importante. Tomar decisões precipitadas, sem entender o que está acontecendo, por conta da angústia que está passando, é suicídio, é morte, é colocar uma pedra na promessa, é fazer com que a promessa que Deus tem na sua vida fique mais tardia. Deus tem projeto logo. Você não está compreendendo hoje, mas o anjo disse: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, porque o que está sendo gerado é do Espírito Santo. Sabe o que eu aprendo aqui e eu passo para você? É que o que está acontecendo é obra do Espírito Santo. É Deus gerando exatamente o fruto da promessa. É Deus ajeitando os caminhos. É Deus confirmando a palavra. E por isso que machuca, mas aceite a palavra. Aceite o projeto. Receba de bom grado o projeto. Porque Deus tem pressa em cumprir. Você não entende hoje, mas vai compreender num futuro bem próximo o que está exatamente acontecendo. Finalizo com esse sermão conclusivo dizendo a você que é preciso eu e você termos confiança no Senhor. Então aguarda tão somente a resposta. O ano apenas começou. Se está doendo, se está machucando, e você não está entendendo o porquê, não pergunte por quê. Pergunte hoje para quê. Porque Deus tem promessa e está se cumprindo. E que Deus te abençoe. Amém.